Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 18 horas em Kharkiv, na Ucrânia. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 28 de fevereiro. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade do dia. Estão ainda a decorrer na Bielorrússia as conversações entre Kiev e Moscovo para uma tentativa de cessar-fogo na Ucrânia. Isto acontece ao quinto dia da invasão russa ao país vizinho. Já começou também a Assembleia das Nações Unidas, onde também será discutida a guerra na Ucrânia. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Mathieu Leroy. As notícias começam agora, fique desse lado. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. Ao quinto dia da invasão russa na Ucrânia, continuam os combates violentos em várias cidades ucranianas e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje aos soldados russos para que entreguem as armas. Larguem as armas, saiam daqui, apelou o chefe de Estado ucraniano. Estas declarações aconteceram antes das negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia em Gomel, na Bielorrússia, que estão ainda a decorrer e que foram retomadas após uma breve pausa. A Ucrânia exige um cessar-fogo e a retirada das tropas russas. O conselheiro do Kremlin afirma que Moscovo quer encontrar um acordo durante as conversações com Kiev. Lígia Anjos. Kiev e Moscovo sentam-se esta segunda-feira à mesa de negociações, mas as tropas russas continuam a ofensiva no terreno ucraniano ao longo do dia. A Ucrânia pede um cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas na Ucrânia. Já o Kremlin não tem revelado o que pretende alcançar nas negociações de hoje. Esta segunda-feira, os Estados Unidos recomendaram a norte-americanos na Rússia que abandonem imediatamente o país. A diplomacia norte-americana adverte que as opções comerciais estão a ficar escassas devido às sanções internacionais que incluem o encerramento do espaço aéreo. Em resposta às sanções económicas, Vladimir Putin apelida o Ocidente de Império das Mentiras. O presidente francês conversou esta tarde com o homólogo russo Vladimir Putin, a quem voltou a pedir um cessar-fogo da ofensiva russa na Ucrânia. Emmanuel Macron também se dirigiu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para voltar a afirmar a necessidade de aplicar um cessar-fogo imediato. As Nações Unidas dão conta que em 4 dias, o conflito obrigou perto de 500 mil ucranianos a sair do país em direção à Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, manifestou hoje a sua posição quanto à invasão da Ucrânia pela Rússia e disse à agência de notícias russa que não considera este conflito uma guerra, mas afirmou que a mesma poderá acontecer nos próximos dias. A justificação, o facto das sanções do Ocidente estarem a empurrar a Rússia para a Terceira Guerra Mundial, segundo defendeu Lukashenko. Para o presidente da Bielorrússia, o único beneficiário da guerra são os Estados Unidos da América e ameaçou que Moscovo vai impor sanções dolorosas contra o Ocidente. Está a decorrer esta segunda-feira a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde os líderes de mais de 80 países membros da ONU estão a discutir a guerra na Ucrânia. Para Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, tem de existir uma pressão internacional que deve ser feita na sede das Nações Unidas para que os russos sejam responsabilizados pelos ataques indiscriminados que estão a ser levados a cabo na Ucrânia. Ouçamo-lo. Nesta altura, a pressão internacional tem que ser grande e a sede própria para fazer este trabalho é em sede das Nações Unidas. E, portanto, os responsáveis russos estão nas Nações Unidas, eles têm que ser chamados e responsabilizados e têm que se justificar sobre aquilo que está a acontecer. E, portanto, neste momento, o trabalho local ideal para fazer este trabalho é a pressão internacional e em sede de Nações Unidas para que cessem imediatamente estes ataques indiscriminados e que estão a atingir civis. E isso tem que ser feito com provas, porque já sabemos que a narrativa oficial russa, e temos ouvido o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo a dizê-lo, é de que não estão a ser atacados nem atingidos civis. E sabemos que isso é mentira. A Amnistia Internacional tem evidências disto mesmo. E, portanto, aí nas Nações Unidas, numa primeira análise, a pressão para que isto acabe. Num segundo tempo e com mais tempo é
estes acontecimentos têm que ser investigados a fundo, levar ao tribunal próprio e estes atos serem julgados, e não pode continuar a impunidade de quem o está a perpetrar. Era Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Passamos agora para um tema igualmente importante, as alterações climáticas. Depois de um primeiro documento publicado no passado mês de agosto, o GIEC, Grupo de Peritos das Nações Unidas sobre o Clima, divulgou hoje um novo relatório referindo que as mudanças climáticas já estão em curso e que é preciso uma ação drástica em larga escala, numa altura em que cerca de metade da população mundial já se encontra numa posição vulnerável face ao aquecimento global. Liliana Henriques. Secas, inundações, ondas de calor, incêndios, insegurança alimentar, escassez de água, doenças, aumento do nível da água. Estes são alguns dos fenómenos evocados não no futuro, mas já no presente pelos peritos da ONU, que no seu mais recente relatório, publicado hoje, referem que 3,3 a 3,6 mil milhões de pessoas já estão muito vulneráveis. Neste documento de 3.675 páginas, os cientistas constatam que a temperatura do planeta, que já aumentou 1,1 grau Celsius desde a era pré-industrial, poderia aumentar 1,5 graus Celsius até 2030, ou seja, 10 anos mais cedo do que se previa ainda em 2015, o que faz com que seja difícil manter a meta de um aumento máximo de 1,5 graus Celsius até ao final do século sem ação drástica e imediata, conforme recomendado neste novo relatório. Os peritos do GIEC referem, aliás, que no caso de se ultrapassar mesmo temporariamente esse limite, isto pode causar novos danos irreversíveis em ecossistemas frágeis e pode igualmente provocar o desaparecimento de 3 a 14% das espécies terrestres. Daí que, a seu ver, é necessário tomar medidas de adaptação, uma preconização também feita pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que, ao declarar que a adaptação salva vidas, também denunciou o que qualificou de demissão de liderança criminosa. Na atualidade africana, em Angola, o Executivo está a acompanhar de perto o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e já manifestou a sua preocupação, exortando Kiev e Moscovo a resolverem os seus problemas pela via do diálogo. Passamos agora para a área desportiva. O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês da primeira divisão de futebol. Na 26ª jornada, os parisienses venceram por 3-1 o Saint-Étienne. O clube parisiense tem 62 pontos, mais 15 do que o Marselha, que ocupa o segundo lugar. Os marselheses, no passado domingo, deslocaram-se ao terreno do Troyes e empataram a uma bola. Abdou Conté, lateral esquerdo luso-guineense de 23 anos do Troyes, analisou o empate frente aos marselheses. Ouçamo-lo. É um jogo do campeonato francês, muito competitivo, com uma equipa que ambiciona lugares europeus, grandes jogadores como Payet. Estávamos preparados para este jogo, sabíamos que era complicado. Entramos bem no jogo até, depois tivemos o infortúnio de sofrer o gol de penalti, mas na segunda parte entramos fortes e conseguimos o empate, mas se tivéssemos a vitória aqui não era nada surpreendente. Justamente, o que é que mudou em relação à primeira parte? O que mudou, fomos muito mais agressivos na segunda parte do que na primeira. Fomos mais objetivos, criámos mais chances na segunda parte, mas é como eu digo, merecemos muito mais a vitória do que eles o empate. Este empate faz com que seja o 17º lugar por enquanto. Não é uma posição favorável para nós sabemos disso, mas vamos trabalhar para que somamos pontos e subir o mais alto possível na tabela e estamos confiantes que conseguimos fazer isso. Era Abdou Conté, defesa luso-guineense do Troyes, entrevistado por Marco Martins. Poderão ouvir a entrevista alargada no Magazine de Desporto, logo a seguir ao noticiário. Tempo agora para voltar à guerra na Ucrânia, um tema que está em constante evolução e que estamos a acompanhar aqui na antena da RFI. O presidente da Suíça, Ignácio Cassis, anunciou esta segunda-feira que a Suíça vai adotar as sanções impostas pela União Europeia para penalizar a Rússia, um facto inédito vindo de um país que tem mantido a neutralidade nos conflitos bélicos anteriores ao longo da história. É o ponto final deste noticiário da segunda antena da RFI em português. Continua a acompanhar-nos para a segunda parte da nossa emissão, que acontece já em seguida.